vou ter o prazer de apresentar aqui uma série de programas sobre a música popular brasileira. Sem história, assim, com H. História com Éder, como o Guimarães Rosa escrevia. Me diga uma coisa, Radamés, você conheceu o Nazaré? Conheci, lá por 1925, 24, 25, não sei bem a data, mas por aí. Ele tocava no Cinema Odeon, na Avenida Rio Branco, esquina de 7 de setembro. Eu vinha andando pela rua, eu vi aquele som. Eu já conhecia as músicas dele, que eu trouxe lá de Porto Alegre, né? Mas eu ouvi aquilo de gosto. Eu fui ver a Nazaré tocando, estava de perto. O Batucajé, o Batucajé. O pescador esqueceu o filhinho. Esqueceu o filhinho. O pescador deixa aqui seu filhinho. O pescador deixa aqui seu filhinho. Tome jangada, faça o que quiser. E tal. É. Mas da pancada se o filhinho brinca perto da lagoa do Abaeté, o do Abaeté, o do Abaeté. Lindo. Seu acompanhamento está divino. Você me desculpa que eu estou aqui catando milho, como se diz, né? Catando... De parceria com Vinícius de Moraes, eu escrevi a música para a peça dele, Orfeu da Conceição, que foi para o Municipal, num espetáculo benefício, uma coisa assim. E nessa ocasião eu estava estudando, eu tinha que reger a orquestra, mas fiquei com medo de reger a orquestra e chamei meu professor, que era o Léo Perac. Léo Perac é um tremendo músico brasileiro, nascido em São Paulo, sabe música muito. E ele trabalhava muito com o Vila também, porque o Vila já não tinha tempo de... Vila Lobos. Não tinha tempo de orquestrar tudo aquilo que ele fazia, aquela fonte inesgotável, não é? Com 2.000 composições. E era muito amigo do Léo. E o Léo, então, me prometeu me levar na casa do Vila para que eu conhecesse o maestro, o nosso gênio máximo, né? O Heitor Villa-Lobos. Aroeira, beira de mar, canoa, salve Deus de Tiago e Humaitá, eita costão de pedra dos homens brabo do mar, e Xangô, vê se me ajuda a chegar. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Era 25 de janeiro, um dia lindo, de sol. Nasceu Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. A mãe era tão jovem, tinha só 16 anos. E por uma coincidência incrível, o mesmo parteiro que trouxe Tom ao mundo foi quem trouxe também Noel Rosa, o grande compositor Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os
meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do teu carro. Eram 3 Emílias. A primeira, atriz-avó, Emília, chamada de Loló. A segunda, a bisavó, chamada de Emily. E a terceira Emília, Mimi, avó do Tom e minha avó. Vovô Azor Brasileiro de Almeida. Avô do Tom, meu avô. Nasceu numa família muito pobre, numa cidade pequena de São Paulo, 2 Córregos. Jorge Jobim, pai do Tom, meu pai. Nasceu no Rio Grande do Sul, cidade de São Gabriel, ao lado de Santa Maria. Eram 8 irmãos. Meu pai era o mais novo. Era um homem muito bonito, conhecido pelo charme, pelo encanto. Era cultíssimo. Tom e eu lemos todas as poesias que o nosso pai deixou e gostávamos desse, chama Felicidade. Onde eu lembro um pouco do final, que ele diz: e eu cá de baixo, no meu quarto exíguo, tenho a impressão estranha, mas feliz, de que sou a raiz obscura e dolorosa de uma árvore pujante, em cujos ramos, cheios de orvalho e pranto, brincam 2 passarinhos encantados e riçam as penas, festejando a vida. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Pois é. Então chegou um momento que tinha que contar Jorge Jobim, o pai poeta. Tinha se ido, tinha morrido tão cedo, 47 anos. E ela, aquela dificuldade toda, né? Tão difícil isso, 2 crianças. O Tom tinha 7 para 8 anos. Nosso avô, que era aquela ligação profunda conosco, chamou o Tom. Chamou o Tom, sentou o Tom ali no escritório dele e foi contando do jeito melhor que ele conseguiu, que o pai tinha falecido, tinha ido embora, assim, falando porque é tão difícil uma criança entender a morte, o que é a morte. E o Tom, percebendo, com 8 anos de idade, percebendo a dificuldade do avô, ele disse: vovô, também a gente não conhecia ele muito, né? Tom só dormiu ouvindo música. Então, minha mãe tocava um pouquinho de violão. E o tio Marcelo tocava muito bem, era o violão popular. E o João Lira Madeira, que era casado com a tia Yolanda, irmã da minha mãe, da nossa mãe, ele era o violão erudito. Tocava o violão erudito, muito bem. Então eram esses 2 tios que tocavam violão. A vovó Mimi tocava o piano. Fazíamos os saraus e recitávamos poesias. O avô lia Monteiro Lobato, o genialíssimo Monteiro Lobato. Então era aquela coisa toda que a gente teve, essa coisa que foi uma meninice privilegiada, com música e com literatura. Mamãe ficou viúva 3 anos até conhecer o Celso, que viria a ser nosso segundo pai. Tom e eu considerávamos o Celso como um pai. Celso Frota Pessoa, matemático, muito agnóstico, ideias socialistas, homem boníssimo, que só pensava nos outros, ajudava todo mundo. E comigo e com o Tom ele foi assim, maravilhoso, o tempo todo, até o último dia.
Minha mãe, então, teve muita vontade, depois de casada com o Celso, de abrir um colégio. E o colégio ela abriu na nossa própria casa, onde nós morávamos, que era perto da lagoa. Tinha a rua, Sadoc de Sá, e depois a lagoa. A Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela abriu o colégio, e minha mãe era muito moderna, inventava coisas assim diferentes, e achou que tinha que comprar um piano para as crianças, depois do lanche, repousarem nas esteirinhas, as crianças da maternal. Maternal, jardim da infância, primeiro ano. Então, alugou um piano. Alugou um piano, o Tom chegava da praia, sempre deitava no chão da garagem, que era mais frio. Esse piano ficou na garagem. De repente, ele achou o piano na garagem. Quando ele achou o piano, foi um momento, assim, de muita emoção. Ele se referia a esse momento várias vezes. Ele se aproximou do piano, abriu a tampa do piano, afastou aquele pano verde e colocou as mãos sobre as teclas amareladas, sentiu aquilo, ele falava muito isso, sentiu aquilo com muita emoção e começou a tentar os primeiros acordes. Nós morávamos numa rua perto da lagoa. No final da rua havia um morro. O Tom subia com o nosso avô. Eles dois, o menino e seu avô. Entrávamos na mata. Eu algumas vezes fui, mas eles dois entravam na mata. Era muito bonito. A paisagem vista de cima era linda. E nosso avô ia ensinando as aves nativas, ia mostrando. As árvores, essa árvore é tal árvore, a outra, o Tom atento, ligado à natureza, muito ligado à natureza, à mata. E os inhambus, havia pios de inhambus. E nosso avô dizia, olha Tom, inhambu, esse é o pio do macho, ele começa a piar e responde a fêmea. Ali o Tom aprendeu a piar inhambu, que é uma coisa assim, muito bonita. E o Tom se emocionava muito, porque ele começou a piar, quando ele aprendeu, né? Depois ele tinha um embornal de pios, e ele piava então o pio do macho, a fêmea respondia, aí depois dava um tempo, piava novamente, a fêmea respondia, e os pios iam se tornando mais fortes e se aproximando. E ele falava sempre que aquilo era tanta emoção que o coração disparava. Ele dizia, meu coração dispara, bate forte, quando os dois se aproximam, o macho e a fêmea, os dois inhambus. Aquilo... O Tom era muito engraçado. Ele tinha aquele mistério, aquela coisa enigmática, mas o Tom era muito engraçado. E ele saía da mata, saía da floresta, do bosque, e dizia... Eu ouço uma música inteira dentro da mata. Eu escuto os sons, a música pronta. E eu chego em casa e escrevo. Escrevo a música. Ele ria, e a gente ria disso. E era ainda um mistério, ele fazia parte do mistério. Um cantinho, um violão, este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Eu conheci Tereza no colégio, um tipo moreno.
Mas os olhos eram um pouco claros, assim. Eu brincava muito com ela, dizia assim, você junto do mar tem os olhos verdes. Éramos muito amigas. Frequentávamos a mesma escola, sempre juntas. Até o dia que ela conheceu o Tom, foi na praia de Ipanema. No posto onde ele ia, era o posto 8. Ela estava lá e os dois se conheceram. Era um casal bonito. E o Tom continuava sempre indo ao arpoador. Ele gostava muito de mergulhar daquela pedra. Mas agora também havia a pescaria, lá na ponta da pedra do arpoador. Ele ia sempre. E um belo dia ele estava lá pescando, tranquilo, olhando o céu, olhando o mar, quando de repente ele começou a ouvir uma voz de uma mulher. Ele olhou em volta, olhou de um lado, olhou do outro, não viu ninguém. De novo silêncio, daqui a pouco outra vez a voz. Mais uma vez ele olhou, não viu ninguém, aí ele percebeu que a voz vinha de dentro dele, e era a voz de uma mulher. Ela estava zangada. Ela dizia a ele, por que você fica tanto tempo aí? Vai trabalhar, você tem que trabalhar. Você precisa trabalhar. Por que perder tanto tempo aí, pescando? Vai para casa trabalhar, Tom. Rua Nascimento Silva, 107. Você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria este rio de amor que se perdeu. Eu me lembro de vários bares que o Tom ia e que às vezes a gente ia também, eu ia às vezes. Renânia, Bar Lagoa, que era Bar Berlim, depois veio a guerra, ficou Bar Lagoa, Jangadeiros. E ali se reunia a turma toda. E aí ficava a noite toda, muitas vezes até de madrugada, até raiar o dia. E aí do bar ia até a praia, andar ali, ver nascer o sol. Enfim, era bastante frequentado. A noite era bastante frequentada. Helena, mas como é que era o namoro naquela época? As meninas também saíam? E o Tom? Era muito namorador? Você sabe que não era tanto assim, não. Ele brincava, inclusive, porque as pessoas diziam... Essas moças que você fala os nomes nas músicas, Lígia, Ângela, Luísa, etc., foram namoradas. Ele disse assim, ao contrário. Acho que o namorei não põe o nome na música. Mas ele era namorador, mas depois casou, era bem sossegado. Boêmio, mas não era um homem que fosse namorando, e chegando em casa e tinha... Não era, não. Além da música, o Tom tinha algum outro sonho? Era a coisa da harmonia, sabe? Porque até disseram para ele, porque ele estudou muita harmonia. As harmonias das músicas dele eram perfeitas. E até disseram, eu acho que você queria harmonizar o mundo. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Queriam casar, estavam cada vez mais juntos, mais apaixonados. Mas era meio complicado, porque o Tom não tinha uma profissão. Ele estudava muito. E aí ficava aquela coisa, o velho Hermani, a gente sabia que ele estava meio desconfiado, também muito preocupado, porque como é que é esse rapaz que você namora, minha filha? É um músico, e o que ele faz? Qual é a profissão dele? Então a coisa ficou pairando no ar com bastante dificuldade. O Tom começou a trabalhar nos bares, coisa que ele não gostava, nos bares da noite, beco das garrafas. E uma vez um tiro passou
pela frente dele e foi bater na parede. É aquela coisa difícil, sabe? Pedir umas músicas, toca isso, toca aquilo. E ele ficava cansado, mas continuava estudando muito. Durante o dia era estudo. E ganhando algum dinheiro com o trabalho dos bares. Então, fez o exame para arquitetura. Passou em 6º lugar, prosseguiu alguns meses. Celso, então, chamou o Tom para conversar e disse: o que você quer exatamente? Porque você está se acabando com esse estudo de arquitetura e tocando nos bares da noite. O que você quer mesmo da vida? Ele disse: eu quero música. E quero casar. Como a flor precisa do perfume e a mulher de ter ciúme quando o seu amor não vê. Preciso tanto de você. Ah, mas foi muito bonito. Foi o casamento de Ipanema. Tereza de vestido de noiva, Tom de terno. Aquela alegria que dominava tudo. Até Celso e seu Arthur conversavam num canto. Eu não ouvi o que eles diziam, mas parecia uma conversa amena. Uma mesa comprida de doces, fotógrafos, luzes acendendo, apagando. Até 2 garçons que serviam num bar que o Tom frequentava estavam lá, ajudando a servir. Foi uma festa que ninguém esqueceu. Só que tem uma coisa que eu não posso deixar de contar. Celso e seu Arthur tinham tido um encontro e havia um acordo que Tom e Tereza não tivessem logo filhos. Mas eles não cumpriram a promessa, não. Paulo Jobim nasceu. Tap 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 bidum bam bidum bam bidum tap 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 bidum bam bidum bam do. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Estava jogando vôlei numa rede que ficava para trás. Aquelas redes ficam na beira da praia, né? E a barraca mais para frente. Quando acabou o jogo do vôlei, os rapazes foram chegando, alguns foram tomar um banho no mar. E o Tom veio, se aproximou e estava conversando assim, animada com o Thierry. E ele começou a implicar. Que conversa, não sei o quê, que eu era pirralha. Eu não me lembro dos termos da implicância, mas, sabe, ele foi logo direto começando a implicar comigo. Aí eu olhei para ele, né, achei lindo, assim, já fiquei meio abobalhada, né. Aí ele correu para a praia, tomou um banho, voltou, já caiu no mar dando aquele mergulho, de quem mergulha, né. E eu tô deslumbrada ali, olhando aquele rapagão. E ao mesmo tempo estava constrangida com aquela coisa dele implicar comigo. Mas a coisa ficou, ele ficou ali conversando, aí ele melhorou um pouquinho, nós ficamos num papo ali. Quando eu fui para casa, ele me acompanhou. Mas nós não podíamos ir até lá em casa, porque eu era proibida de namorar. Meu pai era está proibida.
depois telefonou lá para casa, acabamos combinando de sair, né? Com toda a relutância e a proibição, combinei de sair e a gente começou a sair. E eu muito tímida, muito reprimida, porque era tudo proibido, com medo do meu pai. Meu pai era corretor de imóveis, podia aparecer em qualquer lugar, qualquer hora. Eu vivia aterrorizada. Mas, felizmente, conseguimos namorar, com todo medo. E esse namoro, com briguinhas de ciúme para cá e briguinhas de não sei o que para lá. E quando eu ia para fora, para Petrópolis, ficava 3 meses lá e durou 7 anos, no vai e vem. Aí nós brigamos uma briga longa. Eu comecei a trabalhar e um belo dia o Tom me procurou dizendo que ele ia se casar com uma prima de São Paulo, mas que queria ter uma conversa comigo para ver se a gente ainda sentia alguma coisa um pelo outro e tal. E nós nos encontramos. Aí estava tudo igual e a gente começou a namorar. Em 2 meses casamos. Que aí transferimos as brigas para depois, em vez de ficar naquela lenga-lenga. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar a cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Esse casamento, depois eu fui morar com a minha sogra, logo de saída. Arranjo do meu sogro, né? Era todo mundo vivendo junto. Então nós fomos para uma casa em que moravam meu sogro, minha sogra, o pai dela, Helena e Paulo, com a filhinha Sônia. Entramos eu e o Tom, que fomos dormi no quarto de empregada, que tinha embaixo, que foi todo arranjado, com móveis especiais para caber tudo. E tinha mais 2 empregadas, uma delas tinha filho. Era uma animação. E eu já estava trabalhando na escola com Dona Nilza. Então, de manhã, na hora do colégio, saímos de Dona Nilza, Helena e eu para a escola. E depois ficava aquele papo de aluno, de dever e de plano de aula. Eu estou doidinho, porque ele passava o dia inteiro tocando escalas e exercícios de piano para entrar em forma, né? E reclamava que a família toda só falava em aula, em aluno. O Tom tinha sido esportista, tinha feito muito esporte, barra paralela, boxe, capoeira, aquelas coisas. Então tinha aquela mão forte. E para pianista isso é péssimo. Então ele teve que trabalhar muito para a articulação dos dedos começar a funcionar bem. E ele tinha uma oitava complicada, ele lutava com aquilo, estudava. E tinha começado a estudar piano aos 18 anos. Quer dizer, a turma do piano começa aos 7, 8 anos, né? E foi aquela luta para ele conseguir. E ele gostava muito de música, então ele começava a estudar aquelas coisas de repetir 30 mil vezes, aumentar a velocidade, a capacidade.
E o que ele mais interessava era a construção da música. Os professores ficavam, você tem que decorar e depois aumentar a velocidade, tocar mais depressa e tal coisa. Ele ia, ele ficava lá, olha aqui, que bonito, como é que ele resolveu isso? Ele não conseguia pensar em termos de criar aquele repertório todo para ser pianista profissional, né? Mas tinha que ser. Então, no princípio, ele não estava definido ainda como ia ser. Foi mesmo essa batalha de instrumentista. Até que um dia ele fez uma valsa bem clássica. Ele levou para a professora. Quando ele ouviu a música dele tocada por ela, ele ficou maravilhado, disse que aquilo era música de verdade. E ela, já na luta para o Tom se tornar um virtuoso, ela disse, mas Tom, você está lutando tanto para tocar piano e coisa e tal, você mesmo é compositor. Você deve entrar por essa área que eu acho que você vai se dar muito bem. Que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe e nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Até essa época, praticamente o Tom compunha sozinho, o Newton compunha sozinho, enfim, eles todos estavam começando. Aí, aos poucos, formou-se a parceria do Tom com o Newton Mendonça, que era companheiro de bairro de muito tempo. Inclusive da época em que eles tiveram um conjunto musical de gaitas. Bem garotos. E essa parceria do Newton Mendonça com o Tom foi ótima. Eles brigavam muito, discutiam, mas era muito... produto era muito bom. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Eles acabaram convidando o Tom para trabalhar na Continental. O título era diretor artístico também, mas o trabalho dele era escrever aquelas músicas para os compositores que não sabiam escrever, que tinham harmonias bonitas, espontâneas, e que quando mandava para os maestros italianos, eles punham tudo na harmonia clássica, né? A música perdia toda a bossa. Então o Tom fez muita... separar os artistas que te compunham bem, e começou a fazer os arranjos para alguns cantores, né? E isso foi o começo de uma nova fase na vida dele. Parece que dizes, te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Tô lembrando daquela época, continuando aquela época dos bares. Tinha muita gente mesmo naquela época, ao mesmo tempo ali. Era Dolores Duran, ali no Glória. Até a Caymmi, naquela área ali do Copacabana Palace, deu show naquela época.
Em frente a esse lugar, muito próximo, tinha Tito Madi fazendo show. Enfim, foi uma época muito boa. Ah, tinha pessoal no Copacabana Palace, Doris Monteiro, Carminha. Não sei se Carminha estava lá, mas Marisa Gata Mansa. Era uma beleza aquela época, e todo mundo muito amigo, né? O Tom acabou fazendo uma parceria com a Dolores Duran. Teve uma música fantástica que eles se encontraram no bar e o Tom mostrou o tema. Vinícius já estava com a letra para fazer, com a música para fazer letra em casa. Tom mostrou a música para Dolores, aí ela não resistiu. Fez uma letra maravilhosa. Que por acaso agora eu não lembro, mas vocês podem anotar isso, botar alguém cantando a música. Ah, meu Deus, para. Por favor, vem essa música tão bonita, a mais bonita de todas. Me dê a mão, vamos sair para ver o sol. Como é que é o nome? É de manhã? Não. Quando o Tom estava trabalhando na Continental, o diretor artístico mais atuante lá, que trabalhava mais, era o Radamés Inátali. E o Radamés foi um verdadeiro pai para o Tom. Eles tinham afinidades, conversavam muito. E na fase que o Tom resolveu estudar orquestração, depois de passar pelo Lírio, ele pediu ao Radamés para dar um apoio a ele. E um belo dia, o Radamés, que também trabalhava na Rádio Nacional, me disse assim: você não tem lá uma sinfoneca dessas para a gente ver? Eu disse: é, tem uma lá, uma lenda. Às vezes ele ia fazer uma música, vinha o tema, ele punha a harmonia. Geralmente para ele o tema vinha logo com a harmonia, que era mais importante. Ele saía trabalhando a harmonia. E tinha aquele teminha, aquele... De vez em quando ele esquecia o tema. E como eu não tenho ouvido harmônico, para mim a música se segura pela melodia. Aí ele me perguntava: como é que era mesmo o tema? E, felizmente, eu geralmente estava atenta e me lembrava do tema. Eu dizia, era assim, assim, assim. Aí continuava tal coisa. E esse negócio de segura o tema foi virando moda. Eu acabei precisando ficar perto dele o tempo todo. E eu sou desafinada um pouco, né? Bastante. Então, de vez em quando, para cantar esse tema, era difícil. E, felizmente, nós finalmente conseguimos um gravador que melhorou um pouco a situação, mas eu tinha que ligar, porque o Tom não gostava dele.
quando ele começou a estudar orquestração, ele ficou estudando à tarde para poder pegar as aulas no horário que os professores podiam dar aula e tal. Mas, de vez em quando, ele saía para encontrar os amigos, tomar um chopp. Eu chegava em casa, ele não tinha trabalhado, não tinha feito nada. Aí eu comecei a achar que eu tinha que ficar em casa um pouco para controlar aquela vontade de sair para encontrar os amigos, porque no fim do trabalho tudo bem, mas assim, já no meio da tarde, eu achei que estava demais. E larguei um bom emprego para tomar conta, que não adiantou muito. Mas, enfim, durante um período ele estudou ali. E nesse período também ele, finalmente, o rapaz insistiu muito e queria ser aluno dele. Aí foi a mesma coisa. O rapaz chegava lá em casa, sentava no piano, pegava um caderninho de música, não sei o quê. E começava, em 15 minutos, o Tom dizia assim, vamos dar uma saidinha? E o rapaz não conseguia aprender nada ali e desistiu das aulas, porque o tom estava impossível naquela época. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham para você. Estava aqui sentada, olhando aqui o lugar todo, essa beleza do jardim. E olhei para as nuvens e me lembrei. Isso aqui lembra bastante o Poço Fundo, onde o Tom fez muita música bonita. E a introdução do Dindi tem um pedaço sobre as nuvens que passam, tão bonitinho. E depois tem também Cai à Tarde, na hora que aquela sombra vem vindo mais depressa. E sem falar em Águas do Março, né? Que foi um trabalho engraçado, porque o Tom, na verdade, naquele dia todo, tinha trabalhado no Matita Perê, que é uma novela, né? Complicadíssima. E ele trabalhava, já estava 2 ou 3 dias trabalhando no Matita Perê. E naquele dia à noite, estava muito frio, eu estava muito cansada. Resolvi dormir mais cedo. Tom, nossa casa era muito pequenininha, então do quarto da cama de casal dava para ver o sommelier na sala. O Tom sentou no sommelier assim em frente, pegou o violão assim cansado, disse, não aguento mais trabalhar naquela música do Matita Perê, está um problema, difícil a beça. Cansado. Aí fez plum, plum no violão, tum, tum, foi fazendo um ritmo e começou, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Eles estavam ao mesmo tempo mandando fazer uma estrada. Não tinha problema do caminhão sobe, não sobe, vem a lama, pedra, pau. Aí é que eu disse, olha, esse negócio está engraçado, tá bom. Guarda esse tema que está muito bom. Aí disse, então me dá lá esse papel. Eu tive que me levantar e procurar qualquer pedaço de papel, qualquer lápis, entregar a ele, voltar para o meu quentinho lá no cobertor. E ele foi fazendo Águas de Março, na hora que ele estava cansado e não aguentava mais. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de dor, é um pouco sozinho. Um passo é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de dor, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte.
para seu anzol. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. O pessoal da Bossa Nova já estava rolando lá por casa. O João Gilberto tinha voltado da Bahia tocando um violão diferente. Antes, eu não sei se ele não tinha violão, mas a gente não conhecia aquele jeito de tocar dele. E o Tom ficou apaixonado pela batida do João, chamou a Luísa assim, nós temos que gravar o João. A Luísa teve que procurar direção lá e convencer de fazer um disco com o João. E não havia muita firmeza nessa decisão de gravar. Mas Tom conseguiu gravar. Fez os arranjos e tal. E quando o pessoal de São Paulo recebeu esse disco para divulgar, o diretor artístico lá disse assim, olha que porcaria que o Rio de Janeiro mandou para cá. Quebrou o disco e jogou fora. E o disco pegou, que foi um sucesso. Né? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Grande parceria de Tom e Vinícius que rolou quase que eternamente, né? Muita música, muita amizade. Só foi mais separado, assim, os dois separaram mais por causa das viagens. Viagens para um lado, nós para fora, para os Estados Unidos, né? Então aí ficou mais difícil compor. E aí começou a ciumeira dos parceiros, né? Eu tô com um ciúme do Toquinho, que virou parceiro do Vinícius com ciúme não sei de quê. Mas aí a amizade que durou toda a vida. Foi muito bonita aquela parceria. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Nessas oportunidades em que Tom e Vinícius estavam realmente no Rio de Janeiro, Vinícius convenceu o Chico Buarque de passar lá em casa. O Chico estava muito tímido, mas eu não vou chegar assim, sem conhecer ninguém. O Vinícius, pode ir que eu vou estar lá. Então, ele tinha acabado de gravar Pedro Pedreiro, que é uma beleza de bem feito. E nós adorávamos a música já. Quando ele chegou lá em casa, lindinho, parecia ter 15 anos, com olhinhos verdes. O Tom já foi recebendo ele muito bem, Pedro Pedreiro, não sei o quê. E daí, Chico entrou para a parceria, né? Fizeram não muitas músicas juntas, mas as músicas ficaram assim muito marcadas. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto
desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Então foi para Nova York com compromisso apenas de fazer o concerto, Carnegie Hall, e um outro concerto em Washington. E em 15 dias ele poderia ter voltado. Só que foi indo, comecei a receber cartas e cartas, e tinha uma opção de coisas para ele saber, para aprender, e apareceram outras coisas na hora. 2 meses depois, ele e o João resolveram que não iam voltar tão cedo, que precisavam conhecer como é que as coisas lá funcionavam. E o Tom estava às voltas com os compositores para fazer tradução lá para as músicas dele. Então mandaram passagem para mim e para a Astrude. E lá fomos nós duas, crentes que íamos ficar talvez mais uns 2 meses, né? Os filhos atrás, em casa, e nós lá em Nova York. Essa temporada acabou durando 8 meses. Bom, a essa altura o Tom já tinha trabalhado letras com Norman, em Nova York, com Ray Gilbert em Los Angeles, e tinha feito já o programa do Andy Williams. Mas então ele chegou à conclusão de que estava na hora dele gravar o disco Semente das Letras. Então, gravou cantando pela primeira vez na vida o disco Wonderful World, Antônio Carlos Jobim. E foi talvez por intermédio desse disco que o Sinatra pode ter ouvido as músicas. O fato é que nós já tínhamos voltado para o Brasil e o Tom estava lá no Veloso, que hoje é Garota de Ipanema, e ligaram lá para casa dizendo que era Frank Sinatra, que queria falar com o Tom. Eu dei o telefone lá do Veloso e o Tom atendeu o telefone lá no Veloso. Ninguém acreditava que fosse verdade. O Tom disse que ia com todo prazer, coisa e tal. Esse telefonema ficou famoso, todo mundo sabe dele. E aí o Tom fez as malas e foi para lá. A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, a fox in the brush. The knot of the wood, the song of a thrush. The wood of the wind, a cliff, a fall. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. Algum tempo depois da peça do Orfeu, estava chegando o final do governo Juscelino e ele naquela pressa querendo construir Brasília, né? Terminar pelo menos o palácio. E começaram a imaginar a festa de inauguração. Imaginaram que haveria um sistema, aquele sistema francês de som e lumière, que ilumina os principais pontos da cidade. E eles imaginaram fazer um espetáculo. Teria o som e a música e um recitativo do Vinícius contando a história da construção. E acabou que não houve esse espetáculo, ficou só a Sinfonia de Brasília. Logo depois, quando ele começou a gravar nos Estados Unidos, ele mostrou para o Klaus Ogerman aquela valsa que era só pianística,
que ele tinha composto pela primeira vez, que a Dona Branca tocou, e ele ficou entusiasmado, e perguntou ao Klaus se não era uma boa ideia fazerem uma versão mais orquestral. Combinaram lá e saiu, o Klaus fez um arranjo lindíssimo para valsa, que ainda era chamada valsa. Depois virou Imagina. Mas aí o Tom se entusiasmou e fez Saudade do Brasil, que é uma peça que eu adoro, que é lindíssima, mas que mostrava bem a aflição da gente fora do Brasil, querendo voltar e sem poder, né? Mas tenho a impressão de que ele mesmo foi a última vez que ele fez esse trabalho mais instrumental. Que está tudo gravado no disco do Jobim Sinfônico. Olha, ela foi sendo feita aos poucos, nos intervalos entre as viagens, porque talvez até um pedaço aqui no Brasil, mas ela começou lá. Não me lembro se foi em Los Angeles, se foi em Nova York. Provavelmente em Los Angeles, nós ficamos mais calmos lá. Mas não tenho certeza. Sei que foi gravado em Nova York. Com o Klaus também. Vou ler aqui para vocês uma coisa que eu achei bem legal. É dedicatória que o Tom fez para um trabalho que fizemos juntos. Ofereço estas mal traçadas vinhas aos ex-caçadores que tiveram compaixão de suas vítimas. E por amar tanto o mato e os bichos, conheceram o mato e os bichos. E porque existe uma maneira de amar sem matar. E porque existem muitas maneiras de amar sem matar. Como fazem os fotógrafos, a quem dedico essas mal traçadas, caprichadas linhas. Estas 100 traçadas minhas, já que 10 traçadas tinhas. Te espero no chão macio da floresta, com amor, com carinho, com floresta e passarinho. Antônio Carlos Jobim. Passarinho que esposa não deu voou, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho me conta então. Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me alegrava o coração, que me alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão. Muitas lembranças aqui desse jardim botânico, os passeios, as manhãs do Tom com as crianças, com a Luísa,
Desde pequenininho ele ensinou o João a abraçar as árvores. Dizia que isso dava poder, que ele ia virar um homem forte. E então foi um super bom pai. Ele era agregador e a gente teve assim muito convívio da família, dos filhos todos, da tia, da mãe, da irmã, dos netos. E eu acho que ele foi feliz. Como se na desordem do armário embutido meu paletó enlaço teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, meus seios ainda estão nas minhas mãos. Me explica com que cara eu vou sair. O ano de 77, 78 foi assim de grande revolução, uma revolução muito grande na vida do Tom. E foi quando ele conheceu o Lorival de Freitas, o Nero, que era um botânico, meio bruxo, uma pessoa assim muito importante na vida do Tom nesse momento, que acho que Tom tinha uma necessidade assim de buscar pessoas que tivessem assim essa ligação com a mata, com a floresta, com as forças da natureza. E o Lorival fez inclusive um tratamento com ele e tal. E eu acho que até o Tom foi meio pioneiro nessa questão, porque virou um tratamento assim meio medicina preventiva e tudo. E ele tratava o Tom com umas ervas, umas resinas que ele mandava vir da Amazônia. E era uma coisa assim impressionante. Eram ervas absolutamente perfumadas e leitosas. Era tudo assim meio estranho, a coisa era meio visguenta. E eu acho que eu não sei se aquilo ou a mudança de vida dele com todas as coisas que estavam acontecendo na vida dele, mas assim, eu acho que surtiu muito efeito. Aí veio o show do Canecão, que foi assim também um momento importante da vida dele, que o Tom ele era muito tímido e ele passou muito tempo sem querer se apresentar, enfim, numa vida mais introspectiva, mais ligada à criação dele, à obra dele, à composição. E aí ele se juntou a Vinícius, Toquinho, Miúcha e ficaram 7 meses, um show que era para durar 2 meses, durou 7 meses. E foi assim, foi um momento feliz de abertura, dele sair daquela coisa mais fechada e se abrir mais para o mundo, né? Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver. A Banda Nova era uma grande família. Viramos uma trupe e tudo começou com um telefonema de um maestro austríaco chamado Peter Gut, que fazendo um convite para o Tom para ele participar de um concerto com a Orquestra Sinfônica de Viena. E no primeiro telefonema o Tom achou interessante, viu que era um cara sério e topou fazer. E ele, de repente, começou a achar um pouco chato ficar no palco sozinho. Ele falou assim, olha, eu quero levar meu filho Paulo, que é um excelente músico, e o Danilo Caymmi também, que é um flautista. O maestro começou a ver que a coisa era um pouquinho mais complicada. Aí falou assim, eu preciso de um contrabaixo, uma bateria. Aí comunicou ao maestro
que já estava ficando meio apavorado com a história. Mas topava, ele queria muito o Tom e isso não... Ele não queria abrir mão do Tom e o Tom não queria abrir mão do que ele queria, né? E, por último, ele... Durante os ensaios e tal, ele me chamava e dizia assim, Ana, canta aqui e tal, comigo. Ele falou, sabe o que mais? Eu vou botar um vocal nessa história, vou chamar a Beth e tal. E aí, já no último telefonema, para desespero do maestro, falou assim, agora eu realmente resolvi que eu quero as vozes femininas e eu vou levar a minha filha Beth, vou levar a minha mulher e tem a Simone Caymmi também. E aí o maestro não pôde resistir e acatou todas as decisões do Tom. E assim começou. Fizemos o primeiro concerto em Viena com a Orquestra Sinfônica, regida por esse maestro. E assim foi a primeira história da banda e tudo mais. Canta, canta, sente a beleza, canta, canta, esquece a tristeza, canta, canta, canta a tristeza, canta. O show que o Tom fez foi em Israel e em Jerusalém. E antes de viajar, o Danilo fez uma pesquisa com os amigos, com um amigo judeu, e aí perguntou para ele o seguinte, me diz uma coisa, como é que você fala muito dinheiro em hebraico? Aí o amigo falou, Aber Skalim. E aí o Danilo chegou no ensaio e falou com o Tom. Tom, aprendi uma frase genial. Aber Skalim. Aí o Tom falou, mas o que quer dizer isso? Muito dinheiro. Aí ele adorou, achou fantástico e colocou no roteiro do show. Ele adorava fazer essas inserções de frases inusitadas durante os shows. E aí, ele, no meio do show, lá no Teatro Lindo, chamada Piscina do Sultão, ele se levanta e fala assim, Aber Skalim. E aí a plateia veio abaixo, risadas, foi muito engraçado. Só dança samba, só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, vai. Só dança samba, vai, 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 vai. Só dança samba, vai. Quando veio o convite para a gente participar do projeto, que era um filme sobre a Mata Atlântica e um livro acoplado a esse filme, eu acho que isso foi um acontecimento que era uma decorrência da minha vida com o Tom, e foram 2 anos para executar esse projeto, e eu viajei assim do norte ao sul do Brasil, né, fotografando, e ele paralelamente escrevendo o texto, e o Tom, tudo que ele escrevia a lápis, no papel. Ele nunca usou uma máquina, computador muito menos. E o resultado desse trabalho foi um filme, a obra audiovisual do Walter Salles, e o nosso livro, que ficou sendo chamado Toda a Minha Obra é Inspirada na Mata Atlântica. A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor, zombando. Do rio, o ingá se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. O vocal feminino começou originalmente lá em casa, nas festas, nas reuniões. Era uma preferência dele. Ele procurava fugir, tecnicamente, do lugar comum dos vocais.
E ele pegava, assim, as vozes femininas e colocava nas regiões mais graves. E essas vozes dobradas com cello e com flauta, que são instrumentos que se assemelham bastante com a voz humana, resultava num timbre bonito e agradável. E isso virou meio que um diferencial assim, no trabalho da banda e no trabalho dele. O disco Passarim foi um pouco o resultado dessa predileção do Tom pelos vocais. E eu acho que foi um trabalho assim que resultou bonito e a gente chegou quase a uma perfeição. E uma coisa marcante que no final das gravações, no dia seguinte, nasceu Maria Luísa. O samba de Maria Luísa, o samba de Maria Luísa, o samba de Maria Luísa é bonito pra chuchu. O samba de Maria Luísa é bonito como que é por isso que o papai já tá apaixonado por você. Tá apaixonado por você, Maria Luísa. De novo. Quando eu conheci o Tom, ele me apresentou os poetas que ele amava, o Drummond, o Neruda. Ele lia Castanhedo em voz alta e também me dava os discos dele. E aí, um dia ele me contou com muita graça que ele entrou numa loja e perguntou: "Você tem algum disco do Tom Jobim aí?" E aí a moça olhou para ele e falou assim: "Mas o senhor não é o Tom Jobim?" Aí ele falou assim: "Não, mas dizem que eu sou muito parecido com ele." Um dia eu estava no telefone e meio que terminando com um namorado que eu tinha. E já fazia um bom tempo que eu não vi o Tom. Ele tinha ido para os Estados Unidos gravar e tal. De vez em quando eu recebia um postal dele, carinhoso e tudo mais. Mas não vi ele há muito tempo. E aí, eu sei que no meio da discussão com esse meu namorado, eu decidi que eu não queria mais, que eu queria acabar o namoro. E aí desliguei o telefone e falei: "Olha, você nunca mais liga pra mim." Aí desliguei, daí a 2 segundos o telefone toca. E eu certa que era o namorado, né? Aí era o Tom. E ele vira e fala assim: "Aninha, sou eu aqui. Vai na janela e dá uma olhadinha pra baixo." Aí eu fui lá, tava o Tom no orelhão, olhando pra cima e falando: "Vem aqui." Aí começou a busca da casa. Enquanto isso, a gente ficou morando ali provisoriamente no Marina, na beira da praia, no Leblon. E foi uma pesquisa incrível, porque o Tom, ele era muito específico, assim, nas coisas que ele queria. Então, aí primeiro tinha a escolha do bairro, Leblon, Jardim Botânico. Ele terminou preferindo o Jardim Botânico, mas também fazia restrições, porque o Jardim Botânico era úmido e tudo mais. E olhamos várias casas e quando a gente gostava mais ou menos de alguma casa, apartamentos, quando a gente gostava mais ou menos de alguma coisa, a gente chamava Dona Nilza, Doutor Celso, aí cada um dava uma opinião e terminava não resolvendo nada. E, sei lá, passaram-se 2 meses, 3 meses a gente procurando. Aí chegou uma hora que eu falei: "Ai, Tom, acho que você não quer casar comigo." Eu fiquei desesperada. Longa é a tarde, longa é a vida, de tristes flores, longa a ferida, longa é a dor do pecador, querida. Breve é o dia, breve é a vida,
tempo depois, voltamos a Nova York. Estava grávida do João. O Tom estava terminando um disco com a Miúcha e ia fazer o Terra Brasílis. E nessa época ele estava compondo assim muito e trabalhava intensamente e fez Você Vai Ver, Falando de Amor, Two Kites, Chanson. E um dia Cláudio estava lá e o Tom me chamou para cantar ali com ele o Você Vai Ver, para mostrar para o Cláudio. E aí eu fui lá, cantei e tal, e o Cláudio ficou entusiasmado, e de repente ele falou assim, Ana, por que você não grava com ele? Eu falei, porque eu não sou cantora. Aí ele falou assim, não, mas tá tão bonito, vai, tenta fazer isso e tal. Aí eu topei, fiz, gravei com a Orquestra Sinfônica de Nova York. O Aloysio Oliveira, que foi parceiro do Tom em Dindi e várias outras músicas importantes, ele foi o produtor do Terra Brasílis. Enquanto o Tom compunha o Two Kites, o Aloysio já estava meio aflito com os prazos e tudo mais, e aí sugeriu ao Tom de chamar um letrista americano para que, enfim, ajudasse nesse processo. E o Tom definitivamente não quis. Ele era muito específico nas coisas que ele queria. Ele sabia exatamente o que ele queria. Ele só fazia o que ele queria. E ele tinha essa obsessão pelo sentido da palavra, juntar o sentido, o significado com a sonoridade. E em Two Kites, ele era um desafio para ele. E ele conseguiu isso, fez isso e sozinho. Jereba é urubu importante, como aliás todo urubu. Mas entre eles, urubus, observam-se prioridades. Esse é o que chega primeiro no olho da res. Sem privilégios, provador de venenos, sua prioridade é o risco. A vida era por um momento, não era dada, era emprestada. Tudo é testamento. Então tinha mania de urubu e toda vez que ele encontrava um cineasta, né, Nelson? Ele perguntava, escuta, você sabe filmar um urubu voando? A pessoa ficava meio assim. E quando eu fiz esse livro com ele, aí eu fui fotografar os urubus. Só que eu fotografei os urubus pousados. Aí ele falou, mas Ana, urubu pousado, não tem coisa mais desajeitada do que isso. Ficou danado. E aí eu tive que fotografar um urubu voando. Consegui. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido no choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor, chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. O Tom, ele, desde criança, desde menino, minha mãe falava muito isso,
Ele era muito contemplativo. E tinha uma prima longe que às vezes aparecia lá em casa. E o Tom sentava nos degraus assim da cozinha que dava pro quintal. E ficava olhando, se ausentava de tudo. E ela dizia, eu só queria ver as coisas lindas que o Tom vê.